O Rei Mago é conhecido como mago entre os magos. Nada e nem ninguém possui um poder tão elevado como a de alguém que possui ou já possuiu esse título alguma vez na história. Na verdade, além de poder, é necessário ser alguém de confiança, pois comandar sozinho 9 esquadrões e um reino inteiro não é para qualquer pessoa. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os Reis Magos de Black Clover, do mais fraco ao mais forte. Então, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, esse vídeo demorou um pouquinho para ser lançado, mas hoje finalmente teremos o nosso rank definitivo de todos os Reis Magos da história, ou pelo menos os que apareceram até agora. E lembrando que irei considerar sim o Anão Bombado na lista, já que bom, ele vai se tornar o Rei Mago de qualquer maneira. Então, eu espero de coração que vocês gostem. E claro que se você curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Seu like é mágico e super ajuda o canal. E também o engajamento do vídeo. Mas então, vamos agora para todos os Reis Magos de Black Clover. Abrindo então a nossa lista, em sétimo lugar temos a Príncia Funny Bunny. Príncia Funny Bunny foi a 11ª Rainha Maga na linha de sucessão, sendo então até o momento a única mulher a conquistar o posto como Rainha Maga. No filme Black Clover e a Espada do Rei Mago, a Príncia Funny Bunny foi capaz de lutar momentaneamente contra a Mereoleona Vermilion, onde mostrou ser uma mestre quando se trata de sair na porradaria bruta, sendo capaz de superar por um momento a Leoa Carmesim. A sua magia é a magia de Legião, onde ela é capaz de produzir feitiços muito poderosos, como por exemplo o Jogo de Gena, onde ela basicamente cria um tabuleiro de xadrez no campo de batalha e deixa todas as peças do tabuleiro muito grandes. E além disso, ela ainda faz cada peça ganhar vida. O maior absurdo desse feitiço é que ela praticamente pode criar quantidades infinitas dessas peças, formando então um exército poderoso que foi capaz de tomar então o reino de Clover praticamente sozinhos. Ela também se mostrou muito poderosa ao conjurar outro feitiço chamado de Dominação Infinita, onde ela criou um exército enfileirado de peças, mas que infelizmente não teve suas funções reveladas devido a Leoa Carmesim queimar completamente tudo. Ela também é capaz de se teleportar perante as suas peças, meio que as trocando de lugar junto com o seu corpo. Ela também é uma mestre em esgrima, entretanto, a sua maior habilidade e força vem da capacidade de invocar uma armadura em torno de si, saindo literalmente na mão contra a Mereoleona Vermilion no filme, mostrando então uma força absurda. Só que embora tenha força e poderes incríveis, Príncia Funny Bunny não sobe muito em nosso rank. Já em sexto lugar temos então Edward Avalat. Edward Avalat foi o 20º Rei Mago da história, e anteriormente ele também foi um sacerdote em uma igreja no reino de Clover. A sua magia é a magia de gelo, mas especificamente a magia de cunha de gelo, onde ele demonstrou ser altamente eficaz com a magia de criação, podendo então criar redemoinhos muito grandes de gelo, poderosos punhos, machados e espinhos para atacar os seus inimigos, onde em sua maioria foram praticamente todos os touros negros, com a exceção dos principais, no caso o Asta, o Yami e o Nat, ou seja, o Edward teve poder suficiente para rivalizar com todo um esquadrão. Além disso, Edward também demonstrou um controle sobrenatural sobre a sua magia, onde foi capaz de, com um simples contato físico na perna de Lucky, o congelar completamente, de forma instantânea. Ele também possui vários outros feitiços que também são extremamente poderosos, como por exemplo a Igreja do Fim do Mundo, criando então uma igreja muito grande que deixa todo o espaço ao redor abaixo da temperatura de zero, onde até mesmo o simples ato de respirar se torna praticamente impossível para quem não tem uma boa quantia de mana. Entretanto, apesar de ter enfrentado todos os touros negros no filme, a gente viu que ele foi derrotado instantaneamente no momento em que a Noelle recuperou a sua magia, o que fica implícito se ele é tudo isso mesmo. Já em quinto lugar temos então Jester Garandros. Jester Garandros foi o 16º Rei Mago na linha de
de sucessão, sendo aparentemente um dos reis magos mais jovens a conquistar o trono. A sua magia é a magia de barreira, onde ele pode gerar e controlar barreiras que pelo menos parecem ser feitas de cristais extremamente duros, dando então uma resistência absurda para os seus feitiços. E usando seus feitiços, ele demonstrou ter a capacidade de criar um laser extremamente poderoso, onde para ultrapassar tal poder, foi necessário então uma junção de diversas magias diferentes. Já usando feitiços de criação, ele pode modelar a sua magia de barreira para criar algo ofensivo como espadas, e também martelos e várias outras coisas pontudas. Ele deu um embate extremamente difícil ao Yuno, que também estava junto de 3 outros capitães, sendo que ele estava lutando contra o Nozel, o Yami e o Fuego Leon. Ele também criou vários outros feitiços, como o Voodoo Regalia, onde ele criou então uma barreira poderosa em que várias lanças são arremessadas no oponente. Ele demonstrou ter poder suficiente de criar uma barreira capaz de se expandir e se contrair, assim então esmagando o seu oponente. Seu feitiço mais forte foi a criação de uma estrutura de cristal em seu peito, que atira então um laser extremamente poderoso. Entretanto, apesar de ter enfrentado o Yuno junto de 3 outros capitães, devemos lembrar que todos os capitães já estavam praticamente sem nenhuma reserva de mana, o que obviamente não tira o seu mérito, mas que faz ele ocupar a 5ª posição. E em 4º lugar temos então o Conrad Leto. Conrad Leto foi o 27º rei mago da história, sendo então tão forte quanto os outros que já pisaram no trono. Conrad no filme enfrenta o Julius Novachrono, vários capitães e até mesmo o Anão Bombado. Sua magia é a magia de chave, que o permite abrir portas no ar, que também concede a ele a capacidade de armazenar objetos como itens mágicos, grimórios extremamente roubados e até mesmo a magia de outras pessoas, o que o torna então capaz de utilizar magias extremamente roubadas, como a magia de água da Noelle. Além disso, combinando a sua magia com o poder da espada sagrada Elsdócia, ele pode então trazer de volta aqueles que já se foram, assim como ele trouxe de volta os antigos reis magos. Ele também pode usar várias magias combinadas ao mesmo tempo, criando então um campo de força extremamente poderoso que nem mesmo Asta foi capaz de destruir. Só que seu maior poder vem por parte então da magia proibida, onde ele sacrifica a sua própria vida e ativa então uma gigantesca runa mágica que, ao ser controlada, faz com que um gigantesco meteoro caia sobre a Terra, fazendo então assim ele ocupar o nosso 4º lugar. E abrindo o nosso top 3, temos então o Lemuel Silvermillion. Lemuel Silvermillion chegou ao posto de rei mago com apenas 20 anos, sendo até então o rei mago mais jovem de todos, e também sendo o primeiro rei mago a existir em toda a história. No passado, o Lemuel ficou conhecido por matar um demônio tão grande quanto os atuais que a gente conhece. Ele simplesmente usou um sifão mágico que absorveu toda a magia do demônio e logo após isso o golpeou com uma força jamais vista, feito então que o fez ser chamado de rei mago e ser reconhecido por todo mundo no reino de Clover. Porém, durante a batalha ele acabou sendo mortalmente ferido e teve que ser selado em uma estátua feita pela Secret. Lemuel Silvermillion utiliza então da magia de luz, um atributo mágico raríssimo, sendo inclusive o atributo mágico mais raro de todos. Com essa magia, ele pode gerar e manipular a luz, podendo viajar em longas distâncias em um curto espaço de tempo. Ele também pode transformar a luz em grandes flechas gigantes explosivas, aumentando muito a capacidade de seus ataques. E como se não bastasse tudo isso, o mesmo ainda possuía consigo um Grimório do Trevo de 4 folhas, sendo considerado o tipo de Grimório mais raro de todos. O próprio Zagred temiu Lemuel, onde após voltar da petrificação, Lemuel lutou contra o Zagred e o demônio afirmou que mesmo tendo sido selado, sua força continuava quase igual. E em segundo lugar temos então Julius Novachrono. Julius Novachrono foi o 29º rei mago da história, sendo até então o último rei mago que vimos durante a história. Julius Novachrono é o usuário da magia do tempo, magia de Astaroth que permite a ele controlar o tempo como bem quiser. Ao controlar o tempo, ele pode voltar no tempo, retroceder o tempo, viajar no tempo e muitas outras coisas. Ele simplesmente pode envelhecer qualquer pessoa ou a si mesmo apenas tocando nela, ou também rejuvenescer qualquer pessoa. Ele também possui uma grande reserva de mana e poderes mágicos absurdos. Tudo isso ele mostrou em seu confronto
contra o Patri, onde foi dito que se ele lutasse a sério, seria capaz de destruir completamente todo o reino de Clover, onde teve que se conter e por isso se deixou ser atingido, se tornando então uma criança fraca e quase sem mana. E no nosso primeiríssimo lugar temos então o Asta. Tá, eu sei que o Asta ainda não se tornou o Rei Mago, mas provavelmente após a batalha contra o Lucius, eu não vejo mais ninguém assumindo esse cargo além do Asta, sucedendo então o Julius Novachrono e se tornando então o 30º Rei Mago da história. Já imaginou nascer sem magia em um mundo onde a magia é tudo? Pois é, esse é o Asta, um garoto plebeu que nasceu sem magia, mas que capítulos depois foi abençoado pelo maior poder da história, um poder que define muito bem quem é o Asta, um poder monstruoso chamado de antimagia. E a antimagia veio então acompanhada de um grimório raríssimo do Trevo de 5 folhas, um tipo de grimório corrompido e que reside um demônio. Não aquele tipo de demônio maléfico, mas sim um demônio que depois de muito tempo se tornou seu companheiro e melhor amigo. A antimagia pode anular qualquer forma de magia, ele também ganhou o Zenten, também o modo união e vários outros poderes. Então fica um pouquinho difícil não dizer que esse personagem é sim de nível Rei Mago, e além de ser nível Rei Mago, vai se tornar o próximo Rei Mago da história. Então sim, ele merece ficar aqui nessa lista dos Reis Magos. Então é isso, galera, esse então aqui foi o nosso nível de poder de todos os Reis Magos da história. Comenta aí embaixo qual você acha que é o mais poderoso, e eu resolvi colocar o Asta como vocês viram, porque eu achei válido, já que ele é o protagonista e no fim vai se tornar o Rei Mago de qualquer forma e o mais poderoso de todos. Comenta aí embaixo qual você acha que é o mais poderoso, ok? E também comenta o que você achou do novo filme de Black Clover. Eu sinceramente gostei um pouquinho, só achei ali que faltou um pouquinho a mais de história, mas comenta aí embaixo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, deixe o seu like, tamo junto e até a próxima. Fui!